Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria, né? A gente ter a oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Em outros momentos passados, a gente estava, só Deus sabe onde, né? Mas fazendo coisas que não agradavam nem a Deus, nem honrava a nossa família, honrava nossos amigos, desonrava a todos. Então hoje é um privilégio a gente estar na casa do Senhor, né? Hoje, quando o pastor me convidou no domingo, me falou sobre trazer a palavra, Deus me deu uma palavra, colocou no meu coração. É uma grande responsabilidade trazer a palavra, mas é um grande compromisso na realidade, porque a responsabilidade da palavra é do próprio Deus, porque a palavra é de Deus, então a responsabilidade é dele. E vamos falar um pouquinho sobre o texto que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido, que certamente nós já ouvimos algumas pregações sobre esse texto, algumas mensagens, e hoje nós temos como tema culto da família. É um texto normalmente não muito utilizado para um culto da família, mas Deus colocou no meu coração, e é esse texto que nós iremos estudar junto. Vamos orar antes de mais nada. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Conduza, meu Pai, conduza tuas palavras, encha o meu coração e a minha mente, que saia da minha boca palavras que possam edificar a vida de cada um de nós que estamos aqui. Edifica-nos, meu Pai, exorta-nos, guarda nossa vida, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, meu Pai, que o Senhor possa nos encher, tocar o nosso coração, que nós possamos estar receptivos à Tua palavra, meu Pai. Isso é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, vamos começar a partir do versículo 1, que diz: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele
que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Irmãos, nessa passagem, eu tirei 5 aprendizados que podemos colocar nas nossas famílias hoje. Logo no primeiro versículo, no versículo 1, nós temos o primeiro aprendizado, onde diz que Naamã era muito respeitado, ele era estimado, ele era um homem forte, poderoso, ele era extremamente poderoso na Síria naquele momento. Por isso que inclusive ele levou tantos presentes: ouro, prata, vestes preciosas. E ele era doente. No mesmo versículo 1, que diz que ele era poderoso, respeitado, mas era doente. E eu aprendo com isso, vem o meu primeiro aprendizado, que se nós estivermos doentes, se nós estivermos sendo maltratados por alguma coisa da nossa vida, mas se nós tivermos o apoio da nossa família, se nós estivermos junto com a nossa família, ainda assim nós teremos força, teremos motivação e conseguiremos as nossas vitórias. Naamã, ele certamente tinha muito apoio familiar, apoio de esposa, de toda a família que o cercava. Por isso ele era poderoso, porque se nós não tivermos o apoio dentro de casa, se nós não tivermos o apoio familiar, mesmo que nós tenhamos todo tipo de saúde, todo tipo de conhecimento, de sabedoria, de nada isso adianta, porque a nossa casa é o refúgio, é o local onde nós nos protegemos, onde nós chegamos em casa e sabemos: aqui eu estou seguro, aqui eu estou protegido. E nesse versículo nós aprendemos isso, que Naamã era doente, uma doença terrível, uma doença que não era, naquela época, era uma doença que não tinha cura. Ele vivia o tempo todo com vestes, cobrindo tudo, para que ele não fosse envergonhado, não contaminasse outras pessoas. Mas ele tinha um apoio dentro de casa. Ele podia chegar em casa e dentro de casa se despir e ser cuidado. Então eu aprendo com isso, que nós possamos, irmãos, esse é o primeiro aprendizado, que nós possamos estar, a nossa casa ser o nosso refúgio, a nossa casa ser o nosso porto de segurança, porque com isso, se nossa casa nós estivermos seguros, todos os dias de manhã nós poderemos sair para a guerra, sairmos para a batalha e certamente venceremos, assim como Naamã venceu. O segundo ponto que eu aprendo nessa passagem, ela nos fala do objetivo. No versículos de número 2, vem dizendo que após esse ataque, após a vitória contra o povo de Israel, Naamã levou para casa uma menina que foi ser escrava dentro da casa dele. Ou seja, ele saiu de casa,
ele foi guerrear, ele guerreou, ele teve a vitória, ele alcançou o objetivo dele. E quando ele estava lá, o que ele trouxe? Ele trouxe presentes para dentro de casa, ele trouxe presente para a esposa. E às vezes nós saímos de casa, eu aprendo que nós saímos às vezes de casa para ter as nossas conquistas, as nossas vitórias no trabalho, no ministério, em qualquer área da nossa vida. Mas de nada adianta a vitória vir se ela não for para dividir com a nossa família. Às vezes nós saímos, nós principalmente nas grandes cidades, conforme eu trabalho no Rio, nós encontramos pessoas que saem, que conquistam. O homem sai, ele conquista, isso vale para o homem ou vale para a mulher, mas que ele não traz nenhum presente para dentro de casa, ele não traz nada, ele não divide a vitória. E quando nós temos uma família, a Bíblia nos ensina que principalmente o casal, a Bíblia nos ensina que não é mais um ou não é mais o outro, os dois são apenas um. E quando um sai para guerrear, o outro que está em casa, ele tem que ser valorizado da mesma forma. Quando você alcança uma vitória, se essa vitória não for compartilhada com quem está cuidando do seu porto seguro, que é a sua casa, de nada essa vitória adianta. E Deus certamente não abre as janelas do céu, porque se a sua vitória ela é apenas para você e não para quem o cerca, não é para a sua família, não é para os filhos, não é para a sua igreja, não é para a sua comunidade. E aqui eu aprendo que a família, nós vamos crescendo ela, é a família primeiro dentro de casa, depois a nossa família sanguínea, depois a nossa igreja, a nossa cidade, é o nosso país. E se a nossa vitória for somente para a gente, é uma atitude egoísta, que a gente vai usar a vitória para oprimir quem está ao lado. E certamente Deus não vai me dar a vitória, se essa vitória for para oprimir quem está do lado. E a gente tem que aprender muito com isso. Eu tenho aprendido, ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido e tenho visto, às vezes a gente não traz para a vitória as pessoas que estão do nosso lado, que cuidam da nossa parte mais importante, mais valiosa. Hoje, a minha esposa Natália, ela parou de cuidar da minha parte mais importante, porque a parte mais importante que ela cuidava, hoje ela não parou, ela diminuiu. A parte mais importante da nossa vida, ela cuidar de mim em primeiro lugar, em segundo lugar ela cuidar dela, e em terceiro lugar ela cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Hoje ela faz um pouco mais da vontade dela, ela cuida de uma parte social, e eu sou apaixonado por ela, por isso, pela disponibilidade dela. Só que quando eu conquisto as vitórias, se eu não dividir com ela, dividir com a nossa família, não tem sentido. Do mesmo jeito que hoje ela conquista as vitórias, se ela não dividir comigo, não faz sentido. Não faz sentido a vitória de quem está perto, você conquistar uma vitória e essa vitória diminuir quem está do lado. A vitória tem que subir. E eu vejo isso aqui. Naamã, ele foi, e a Bíblia frisa muito bem aqui, que ele conquistou a vitória, mas quando ele conquistou a vitória, ele trouxe presentes. Ou seja, certamente a família dele estava no motivo daquela vitória, estava no motivo da conquista, porque se não fosse a família, certamente ele não tinha força para poder continuar, ele não tinha força para ser respeitado, ele não tinha força para ser honrado, um homem honrado, chefe de um grande exército. Então, irmãos, que nós possamos dividir a nossa vitória, porque se a gente não dividir, de nada adianta.
No versículo 3, irmãos, no versículo 3, a gente lê: um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. E eu aprendo aqui mais um terceiro ponto. Essa menina, ela era escrava, funcionária. Aqui ela chama o patrão e a patroa, a minha versão diz. E ela disse para a esposa, ela disse para a patroa, e a patroa ouviu e levou até Naamã, levou uma grande bênção para ele, porque a partir daí ele pôde receber a vitória. Só que aqui eu aprendo que nós possamos ter os ouvidos abertos para ouvir o Senhor, que nós possamos ter os ouvidos abertos e possamos ter o ambiente propício para ouvir, porque às vezes no nosso dia a dia, no corre-corre, a gente para de ouvir e passa somente falar, a gente passa a fazer muito e ouvir pouco. E quando a gente ouve pouco, a gente erra mais. Minha esposa costuma dizer: se eu ouvisse mais ela, eu errava menos. E nós devemos ouvir mais. E aqui, essa menina que trabalhava na casa, ela, em uma escala de hierarquia, ela, em uma condição normal, talvez até hoje, uma condição mais básica que a gente enxerga, ela não falaria nada, ela não tinha direito de falar, porque naquela época, nos primórdios lá atrás, a mulher, ela já não tinha muita voz, e imagina a escrava, menos ainda. Só que certamente aquela era uma casa que o ambiente era propício a ouvir a mulher, a ouvir aquela menina. E esse comandante que estava no topo, ele ouviu a esposa, ele ouviu aquela menina. E às vezes, nós estamos no dia a dia, a gente não gosta muito de ouvir, a gente ouve pouco, porque aquela pessoa sabe pouco, ele tem menos instrução, ele tem menos conhecimento, e a gente tem inúmeros motivos para dizer, por que eu não devo ouvir? Só que, para Deus agir, não precisa de ter conhecimento, precisa ter apenas a atitude, é o instrumento. E aquela menina estava sendo o instrumento de Deus. Ela não precisava de ser catedrática, ela não precisava ter faculdade, ela não precisava de nada. Ela era instrumento de Deus. E aquele homem, ele ouviu. Naamã ouviu e recebeu aquela palavra. Ele recebeu, porque se ele não tivesse um coração aberto, um ambiente propício, ele não iria ouvir, como aquilo não iria ser falado. Até porque aquela esposa, eu imagino aquela família, ela era muito rica, porque levou muito ouro, muita prata. Então, e aquela menina estava ali como escrava, e ela foi levada de Israel para casa pelo comandante Naamã. Então, em condições normais, a doença dele seria talvez quase que uma esperança de melhoria, tanto para aquela menina quanto para a mulher. Porque se aquela família, se aquele casal, aquela casa não tivesse este ambiente propício, aquela esposa, aquela menina não faria nada para buscar a cura do profeta Naamã, porque como ela disse aqui, quem dera que o meu patrão fosse até Israel e ouvisse o profeta, ele certamente curaria. Porque se não tivesse o ambiente propício a falar,
ela estaria pensando, se ele morrer, talvez eu tenha uma esperança de liberdade, de voltar para Israel. A esposa também, da mesma forma, se o comandante morrer, eu ficarei muito rica, porque o que ele levou para dar de presente ao rei de Israel ou ao profeta, em ouro, prata, vestes preciosas, demonstra claramente que ele era muito rico. Então, ela, se a família não fosse uma família prazerosa, ela certamente não falaria isso. Então, que nós possamos, eu aprendo com isso, que nós possamos ter, não apenas ouvir, mas ter um ambiente propício para ouvir, porque às vezes, ao nosso redor, as pessoas são contraídas, as pessoas não têm coragem de falar. Se nós não deixarmos, não permitirmos, não abrirmos o nosso coração, a nossa mente, nós deixamos passar muitas bênçãos que poderiam chegar até a nossa mão. O quarto ponto, que vem aqui nos versículos, a partir do verso 5, que eu vou ler. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Naamã saiu creio que ele saiu com muita vontade de receber a cura, mas também eu creio que tenha saído talvez com pouca fé. Ele saiu com muita vontade, muita necessidade, até porque aquilo era uma necessidade, ele estava doente, mas a fé talvez não era muita. Por isso ele levou tantos presentes, porque ele achou, eu creio que ele imaginou que ele poderia comprar aquela cura. Por isso que quando ele disse que o profeta deveria ir até lá fora, deveria orar por ele, passar a mão no local, para que seja curado, ou que mandasse ele tomar banho nos rios de Damasco, que eram muito mais limpos, mais bonitos. Ou seja, ele estava negociando a condição financeira, a condição econômica dele. Então ele tinha muita vontade de ser curado, mas a fé não era muita. E aí aqui eu aprendo que as maravilhas de Deus, elas não podem ser compradas. O milagre de Deus, ele vem por graça, por fé. Ele não vem porque você pagou mais, por causa do seu carro, do seu dinheiro, da sua fazenda. Nada que você tem vai trazer as maravilhas de Deus para a sua vida. O que traz as maravilhas de Deus para a sua vida é a fé. O que traz maravilha de Deus para a sua vida é a disponibilidade. Porque quando nós estamos ligados apenas nos bens materiais, na situação econômica, nós estamos ligados nesse mundo, nós tiramos Deus de lado. Deus fica de lado. Há 10 anos atrás, eu tinha uma situação, eu morava, ainda trabalho, mas eu morava no Rio de Janeiro, e tinha uma situação econômica, que eu era como aquele rico sem juízo, aquela passagem que nós já ouvimos muito falar, que ele derruba os seus celeiros para construir mais. E há 10 anos atrás eu tinha isso. Eu achava que eu tinha dinheiro, que o meu trabalho era muito bom, que ao redor de mim as pessoas eram de extrema confiança, que eu poderia me apoiar nela, mas aí Deus vem e te sacode, te balança. Por isso ele fala: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque a gente confia nas nossas condições. E aí ele me sacudiu, Deus me sacudiu, ele balançou, me jogou no chão, e
tudo que eu tinha, que era os meus deuses, que era uma sociedade, uma amizade, dinheiro e uma empresa, tudo isso foi tirado, da noite para o dia, simplesmente foi tirado, simplesmente foi tirado. Por quê? Porque Deus não divide a honra dele, não divide glória, e às vezes Deus tem que te tirar, você tem que se despir. Enquanto você achar que com o seu dinheiro, com as suas joias, os seus vestidos finos, você vai chegar até o profeta, e ele vai orar, e você vai ser curado, não vai, você não vai. Enquanto você verdadeiramente não tirar suas vestes e não mergulhar no Rio Jordão para lavar, você não vai ser curado. E eu tinha 10 anos atrás essa situação, e eu perdi basicamente tudo que eu tinha. Só que quando eu perdi, eu encontrei um profeta. Assim como Naamã aqui, eu fui mergulhar lá no rio. E aí nesse momento, Deus te mostra o que é, o que não é, te mostra as coisas. Eu achava que tinha tudo nesse momento, eu achava que tinha tudo, só não tinha Deus e não tinha alegria. E era como Naamã. Naamã, do lado de fora, vestido com todas as vestes, um general, um comandante, dentro de casa leproso. E assim era comigo. Na rua era um exemplo, um homem honrado, honesto, trabalhador, todos os motivos que eu me achava o melhor homem do mundo. Não tinham alegria dentro de casa, não tinham casamento, não tinha nenhuma alegria, exatamente nenhuma. Eu chegava a testificar no dia a dia do trabalho e falar: se colocar uma câmera me filmando o dia todo, é capaz de eu passar dias, semanas e meses sem dar um sorriso. E o diabo é tão astuto que eu achava que isso era normal. Eu dizia, estava na minha mente, já estava cauterizado: alegria é só para criança. Somente a criança tem alegria, adulto não tem. Adulto não tem. A minha esposa não tinha um momento de alegria comigo, meus filhos não tinham um momento sequer de alegria, e achava, isso é normal, isso é normal, é a minha lepra dentro de casa. E sempre olhando apenas para a situação desse mundo, aquilo que o mundo nos dá, dinheiro, um certo poder momentâneo. E aí quando te tira aquilo, você fala: e agora? E agora? Agora é só Deus, agora é só Jesus. E aí você vem a situações que Deus começa a te abrir, começa a te mostrar. E eu sempre falo, e falo muito da minha esposa, que foi a pessoa que tinha todos os motivos, em todo momento, para falar: eu te avisei, eu te disse, você não me ouviu, você não fez. Ela tinha todos os motivos do mundo, e foi a pessoa que simplesmente me abraçou, me apoiou e disse: não se preocupa, vamos ir. A gente dá um jeito, a gente pede desconto na escola, tínhamos uma funcionária em casa, a gente dispensa. Para cada problema que eu tinha, ela tinha uma solução para mim. Porque eu estava com a minha lepra, mas eu tinha uma família, eu tinha uma esposa que me amava e que orava por mim e que queria a restauração. Então, eu aprendo que o milagre não pode ser pago. Naamã achou que podia pagar, mas não pode pagar. O milagre não pode pagar. E o último ponto, irmãos, que eu aprendo aqui, está no versículo 13,
que diz: então os seus empregados foram ao lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. E aqui eu aprendo, irmãos, sobre necessidade e sobre desejo. São duas coisas muito diferentes, que às vezes parecem estar perto, parecem se complementar, mas não, são coisas muito diferentes. Jesus Cristo, ele não tem necessidade nenhuma que nós façamos alguma coisa para ele. Ele não tem necessidade nenhuma. Ele é dono de todo o poder, é dono de tudo. Mas ele deseja que nós façamos a sua obra, que nós façamos a sua vontade. Jesus não tem necessidade que nós venhamos à casa do Senhor ofertar, dizimar, participar de uma obra. Ele não tem necessidade nenhuma, ele é dono do ouro e da prata, mas ele tem desejo para que nós possamos participar. E assim é com as nossas vidas. Nós temos muitas necessidades, nós como seres humanos, nós temos muita necessidade. Nós precisamos de alimentação, nós temos necessidade de moradia, nós temos necessidades de transporte, nós temos necessidade de saúde e tantas outras coisas mais que são necessárias à nossa vida. E temos também os nossos desejos. Desejo não compra, desejo não é material. Desejo não tem jeito de pagar. E desejo, ele só é suprido quando vem de alguém que você ama. Eu não desejo nada de alguém que eu não amo, de alguém que está distante de mim. As necessidades são diversas. Agora, os desejos são emocionais. Nós desejamos ser amado, nós desejamos ser surpreendido, nós desejamos ser valorizados, nós desejamos ser reconhecidos, mas somente por quem nós amamos. Nós não precisamos, eu não preciso de ser amado por quem está morando lá em São Paulo. Eu preciso ser amado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Eu não preciso de ser surpreendido com qualquer situação que me gere carinho de alguém que eu não conheço. Eu chegar lá em São Paulo e ter um monte de gente para me aplaudir, não tem graça, não tem sentido. Mas você ser aplaudido por quem você ama, por quem está do seu lado, isso sim. Os desejos, eles são recíprocos. Quando eu desejo o carinho, quando eu desejo o amor, quando eu desejo a atenção, é porque eu amo. E quando isso não vem de volta, isso te causa angústia, te causa o sofrimento, te causa tristeza. E isso nós precisamos a cada dia olhar e identificar, que nós possamos retribuir o desejo da outra pessoa, o desejo de quem está perto de nós, porque às vezes nós temos no nosso dia a dia, nós queremos pagar,
desejo com necessidade e não paga, porque são coisas diferentes. Às vezes a gente diz: eu quero um carinho da minha esposa, e ela não me deu um carinho, e eu falo com uma pessoa: a minha esposa não foi carinhosa comigo. Eu boto comida dentro de casa, eu pago as contas dela, eu pago isso, eu pago isso, eu pago isso. Isso daí são necessidades. Quando você diz que está pagando, isto daí não supre o desejo da outra pessoa. Você está entregando um pagamento e querendo outro de volta. Ao contrário, não serve. Você deseja carinho, dê carinho. Você deseja amor, dê amor. Você deseja atenção, dê atenção. De nada adianta você dizer: eu pago tudo para o meu esposo ou para a minha esposa e ele não me dá atenção. Não vai dar. O pagamento, as contas, o alimento, a casa, isso é necessidade. Não adianta. O seu patrão, você trabalha, o seu patrão te paga todo mês. Você não tem carinho por ele, porque ele te paga uma necessidade. Você trabalhou e ele te pagou. Agora, a partir do momento que o seu patrão, ele chega de manhã, ele vai no seu local de trabalho e te dá um bom dia com um sorriso no rosto, aí ele passou a te dar um outro tipo de pagamento, e esse pagamento você vai retribuir. Agora, aquilo que é necessidade básica, não tente, meu irmão, não tente, minha irmã, apresentar isso como pagamento. Eu achava antigamente que eu era o melhor marido do mundo, antes de eu conhecer Jesus, e contava para todo mundo as minhas muitas e muitas qualidades, e eu dizia: eu pago as contas, eu não traio a minha mulher, eu nunca, morando no Rio de Janeiro, eu nunca saí do trabalho e parei num bar para tomar uma garrafa de cerveja. Eu trabalho até 10 da noite e chego em casa. Se eu trabalho de 7 da manhã às 10 da noite, a minha esposa me ligava: vamos dar uma volta no shopping, 5 horas da tarde. Não, eu não posso, mas você pode ir. E eu me vangloriava: que marido bom que sou eu. Enquanto ela vai para o shopping gastar dinheiro, eu estou aqui trabalhando para pagar. Ela estava desejosa de atenção, e eu estava querendo pagar com necessidade, com coisas materiais. Não paga. Eu fiquei devendo a vida toda. Durante o tempo que eu não conheci Jesus, que não entrou Jesus na minha vida, eu fiquei devendo muito para minha esposa, para os meus filhos, porque eu simplesmente achava: eu sou o melhor marido do mundo, eu não traio, eu só trabalho, pago as contas, do dinheiro que eu ganho, ela gasta muito mais do que eu, porque ela usufrui um pouco de sair e eu não saio. Eu dizia: eu sou o melhor marido do mundo, e contava isso para todos, e achava. Quando Deus entrou na minha vida, entrou no meu casamento, eu entendi: mas ela não casou com um talão de cheque, ela casou com alguém para ficar casada com alguém, ela não contratou alguém para pagar as contas. Mas quando nós não temos o entendimento, enquanto Deus não entra na nossa vida, nós queremos pagar desejo com necessidade. E assim, Naamã foi esse. Ele tinha desejo de ser curado. Por que ele não queria pular tirar as vestes e se apresentar como homem sujo, leproso? Por quê? Porque ele tinha vergonha, ele achava que ele era bom demais, ele era muito bom, ele sustentava a família, ele pagava, ele cuidava, ele era vitorioso nas guerras. Então ele achava que ele era bom demais. As necessidades ele supria, mas os desejos não. E quando chegou aqui nesse momento, Deus precisava que ele mergulhasse para ficar curado, ficar limpo? Não, mas Deus desejava que ele se encontrasse, que ele se despisse.
Deus desejava. E quando ele entendeu, ele conseguiu aceitar que era fazer o desejo de Deus, para que o desejo dele de ser curado chegasse na vida dele, ele mergulhou, e na 7ª vez ele ficou curado. Que nós possamos, irmãos, entender que na nossa vida nós devemos saber o que é necessidade e o que é desejo. Que a nossa família possa ter de nós a nossa atenção com os desejos, porque as necessidades serão supridas. Quando nós tivemos a enchente em Miraí, rapidamente, a água, 2 horas da manhã, teve pessoas que não tinham casa, porque a casa encheu e foi até o teto. 2 horas da manhã, 2:30 da manhã, não tinha lugar para a pessoa dormir. Mas a hora que foi 3 horas da manhã, já tinha lugar para dormir se alguém quisesse. A Igreja Batista se mobilizou aqui, já tinha colchões no colégio. A hora que era 3 horas da manhã, a necessidade de qualquer um que não tivesse local para dormir, que a casa estivesse cheia d'água, a hora que era 3 horas da manhã, a necessidade havia sido suprida. A necessidade. Agora o desejo, aquilo que está no coração, aí não é diferente. Que aí você tem que chegar perto, tem um abraço, tem um entender, e que nós possamos entender os desejos da nossa família, porque as necessidades vão ser supridas de uma maneira, de outra. Eu estou desempregado, vai chegar uma cesta básica. A luz cortou, vai arrumar uma vela. A gasolina acabou, o irmão dá carona. A necessidade vai ser sanada, mas o desejo não. É somente por você e por mim. O desejo do meu coração, ele tem pessoas que pode suprir, não é todo mundo. O desejo de cada um de nós tem a fonte certa. O desejo de dormir abraçado do pastor Marcel é a Natália dele. O desejo meu é da minha Natália. Então, ou seja, o desejo tem pessoas específicas, e você é chamado nessa noite para cumprir o desejo de quem está do seu lado, da sua esposa, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Cumpra o desejo dele, porque a necessidade vai ser cumprida. Essa é a palavra que eu tenho para hoje, irmãos, que Deus me deu. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada aos nossos corações. Vamos ficar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está perto de alguém da sua família, segure na mão desse irmão, dessa irmã, do seu esposo, da sua esposa, e você pode nesse momento orar por ele, orar pela vida dela em nome de Jesus. Levante a sua voz nesse momento. Pai, nós oramos mais uma vez. Queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de ouvir essa palavra. Muito obrigado, Deus, aos nossos corações, Deus, porque o Senhor trabalha, trata, ministra a tua vontade para que a tua igreja seja edificada no temor do Senhor. Pai, no nome de Jesus eu peço ao teu Santo Espírito, ó Pai, que venha abençoar cada família, cada casal, cada vida aqui representada, e que o favor do Senhor, a presença do Senhor seja no coração de cada um dos seus filhos. Pai amado e Pai querido, dá vitória àqueles que têm necessidade, liberta aqueles que têm necessidade, opera, Senhor, naqueles que são necessitados nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela palavra do Senhor aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, refletir, receber e sermos transformados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Deus continue abençoando, né, a vida de Giovanni, palavra abençoada. Nessas 3 semanas aí seguintes, cada semana vai ter um pregador diferente aí que os irmãos não estão muito acostumados, mas estamos aí abrindo essas oportunidades para os irmãos crescerem, ministrarem, nosso grupo ser forte de pregação aqui. Já temos, né, um grupo forte de pregação, mas quanto mais obreiro, pregador, melhor. Amém, Bruno? Porque agora eu vou te apertar, hein? Irmãos, vou dar um conselho para os casais. O solteiro aí, fecha o ouvido. Solteiro, o conselho para os casados aí que talvez está vivendo numa crise é o seguinte: se está vivendo numa crise, o conselho dessa noite é: mergulhe 7 vezes. Entendeu não? Vou falar de novo. Mergulhe 7 vezes. 7 vezes direto, a vitória é garantida. Amém? Hoje tem. Amém? Ô, glória. Irmãos, os avisos aqui, rapidinho, nós vamos encerrar. Sábado, culto das mulheres, somente para as mulheres. A missionária Elisama vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Às 19h30, vai ser uma bênção o culto das mulheres. Vem para cá receber a palavra do Senhor, né? Juntamente com as irmãs. As irmãs também estão orando. Amanhã tem oração das irmãs, às 18h30 aqui na igreja. Vem orar, buscar a face do Senhor juntamente com as irmãs. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical. Amém? Vem para a escola bíblica aprender mais da palavra do Senhor, crescer na palavra do Senhor, 9h da manhã. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Domingo à noite vem preparando a Regina e o Duda estão ofertando a cantina de domingo. Amém? Vai ser um quibe abençoado aí. Eles estão trazendo 100 quibes. Eles estão ofertando a cantina, né? Estão fazendo os quibes para abençoar a igreja. Então, em nome de Jesus, traz o seu dinheirinho, oferte ao Senhor, compre o seu salgado e abençoe a igreja. Amém? Em nome de Jesus. E domingo à noite também, a missionária Elisama vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor para toda a igreja. Amém? Então vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor? Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por esse culto, por cada vida que está neste lugar. Obrigado por ter ministrado aos nossos corações. Continue falando com a tua igreja, fortalecendo a tua igreja, derramando graça no coração da tua igreja, para que possamos, ó Deus, continuar te servindo, te amando e te glorificando. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.